Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que Deus está possibilitando a gente ter esse estudo da sua palavra maravilhosa. E o primeiro estudo que a gente está fazendo é a oração do Pai Nosso, oração tão importante na vida de todo aquele que crê em todo cristão. Mas antes de começar, queria lembrar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, se inscreve, canal do Pastor Valença, da live de oração. Faz isso, envia para os teus amigos, para as tuas amigas, para aqueles ao qual vocês amam. Vamos fazer valer a pena. Eu acredito, meu irmão, que você e eu, nós temos a grande possibilidade de sermos sementes no coração do irmão. Lançarmos essa semente no coração daqueles que tanto precisam. E quem não gosta da oração do Pai Nosso? Então vamos estudar ela juntos. A gente já está na nossa quarta aula e eu quero dizer a você, como eu disse, todas as vezes que nós formos começar essa aula, a gente vai ler a oração do Pai Nosso. E aqui eu vou pegar a oração que está lá em Mateus, no capítulo... Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso 13, que começa assim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, amém. A gente começou estudando, queridos, e eu queria trazer as aulas. A gente fez uma primeira introdução na primeira aula. Na segunda aula, a gente orou sobre o Pai Nosso. Na terceira aula, a gente orou sobre na primeira aula, a gente fez a introdução. Na segunda aula, a gente trouxe exatamente Pai Nosso que estás nos céus, e a gente trouxe na terceira aula, santificado seja o teu nome. E hoje eu quero trazer para você exatamente quando a palavra diz, venha o teu reino. A gente vai ter o complemento, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas eu quero em específico trabalhar, venha o teu reino. O reino de Deus, querido, é um reino eterno, onde Deus, ele é o chefe, ele é o rei. Tanto é que venha o teu reino. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que ele é o Criador. Por quê? Porque o reino é dele, foi ele que criou. Então, vem o teu reino, nos leva a entendermos que esse reino, ele é eterno. Ele não tem fim, é um reino eterno, ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim, ele é um reino eterno. E o que é que eu queria trazer para meu coração e o seu? Que venha o teu reino significa soberania de Deus. E eu acho isso fantástico da gente pensar nesse tempo. Por quê? Porque hoje as pessoas têm no coração de que o reino é delas. Já que a vida é minha, e assim a gente acredita, quando na grande realidade a sua vida e a minha, que somos cristãos, não é nossa, porque a palavra diz que Jesus pagou um preço, e esse preço foi pela minha vida e pela sua. Nós tínhamos o direito à morte, em Jesus Cristo nós temos o direito à vida. Então, quando eu estou orando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, eu entrego nas mãos dele, eu entrego e entendo a soberania divina, isso aqui, soberania, onde o reino não é meu, o reino não é seu, o reino é de Deus.
E quando eu entendo isso, eu entendo que o governo é dele. Então esse venha o teu reino, eu entendo que fala de governo, de autoridade. Então eu e você precisamos estar debaixo dessa autoridade. E como é que a gente está debaixo da autoridade de alguém? E aqui eu quero ler para você Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, que vai falar muito claro sobre autoridade. E é interessante porque às vezes a gente quer a bênção do abençoador, mas a gente não quer seguir os princípios regidos por aquele que é dono do reino, criador do reino. A soberania é dele, então nós precisamos entender o seu governo, a sua autoridade e juntos sermos o quê? Obedientes. Olha, essa autoridade, quando eu reconheço, eu sou obediente. Mas veja que coisa bacana de a gente entender. Quando eu e você, nós somos obedientes a Deus. Olha o que acontece na nossa vida. Deuteronômio, capítulo 28, verso 2. Mas eu vou ler para você o verso 1 e 2, para você ter um melhor entendimento, que diz assim: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Nesse momento, o povo de Deus estava recebendo de Moisés os 10 mandamentos, como também tudo aquilo que Deus queria para que a nação fosse criada, a nação de Israel. Mas é interessante porque o povo, ele é muito desobediente. Se eu entendo que o reino é dele, vem o teu reino, eu entendo que a governabilidade é dele, a soberania é dele, é ele que tem que estar trazendo as leis para que seja gerado no meu e seu coração a obediência a tudo aquilo que ele manda, porque se ele criou, é exatamente como um eletrodoméstico, um carro, que você tem o manual do fabricante. Então, qual é o nosso manual do fabricante? É a Bíblia. E quando eu oro e digo, venha o teu reino, eu estou dizendo assim, que a tua vontade seja soberana sobre a minha vida, que o teu governo seja soberano para a minha vida, que eu seja obediente a essa vontade. Eu gosto muito quando Samuel, ele falando nas suas cartas, né, que ele deixou no livro, ele é muito interessante que ele diz assim, que é melhor a gente ser obediente do que a gente sacrificar. Naquela época, que as pessoas entendiam, o povo hebreu, que para ser perdoado o pecado era necessário sacrificar um cordeiro, sacrificar alguma coisa e colocar em holocausto diante de Deus. Então as pessoas criou um mecanismo, ficou aquela algo mecânica, então eu posso pecar e assim eu vou lá e sacrifício. E aí Samuel traz de Deus uma ideia clara disso, que mais para Deus é importante muito mais a obediência do que o sacrifício. Então fique com isso no seu coração. Mas venha o teu reino significa algo muito maior do que simplesmente essa obediência e entender esse governo. Jesus Cristo, ele veio implantar o reino de Deus. Então, venha o teu reino significa a implantação de um reino, a implantação de um novo templo. Deus criou todas as coisas, por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, está sempre lendo. Quando você lê Gênesis 1, que é exatamente Gênesis, significa o começo, né? Você vai ver que Deus criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. E no verso 2, capítulo 7, diz que ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Eu sou apaixonado por esse começo de Gênesis, porque traz ao meu coração um entendimento tão bacana de que Deus me criou em seu coração e me formou do pó da terra. Mas, em primeiro lugar, ele criou no seu coração, amando a mim e a você, desde que nós fomos criados no coração dele, que ele nos ama. Mas no Gênesis capítulo 3, vai mostrar que o homem caiu, o pecado do homem. Então, a imagem e semelhança, ela foi o quê? Quebrada. Nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus a partir do pecado, foi quebrado. Agora a gente começou a ter a imagem e a semelhança do homem, do próprio Adão. Então o mundo, ele vai para isso aqui, um mundo que jaz no maligno.
A malignidade, o homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada por causa que houve uma quebra de obediência e o homem desobedeceu ao Senhor. E aí, então, eu quero ler João 3,16, para que você entenda tudo isso. Aí você vai dizendo, mas pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Para construir o porquê a gente tem que chamar em oração a Deus e dizer, venha o teu reino. Porque esse vir ao reino é na pessoa de Jesus Cristo que restabelece, que é implantado um novo tempo no meu coração, no seu coração. Então esse reino é um reino que está em implantação e ele vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler João capítulo 3, o verso 16, que diz exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí, emendando para o verso 17, diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E isso é muito interessante. Então, o processo de implantação do reino está através da restauração da imagem e da semelhança. Jesus Cristo na cruz, quando ele conversa com Nicodemos, Nicodemos pergunta, olha, mas como isso acontece? E ele diz, é necessário o quê? Nascer de novo. E esse novo nascimento não é da carne e do sangue pela vontade do homem, e sim pelo Espírito, pela água, pela vontade de Deus. Está lá no capítulo 3 de João, se você ler, você vai entender de forma muito clara que o homem ele é restaurado em Jesus Cristo. Por isso, esse reino, vem o teu reino, significa que está havendo uma implantação do reino, uma estruturação do governo desse Deus Todo-Poderoso. O reino cresce em onde? Em nossos corações. O reino, queridos, ele é eterno, mas ele é espiritual. O reino de Deus, ele é espiritual. E isso é que é fantástico. Ele está dentro do meu coração, no seu coração. Ele expande dentro da gente. Por isso a gente diz, venha o teu reino. Eu te aceito, eu aceito o teu reino, a tua governabilidade sobre a minha vida, a tua soberania. Eu creio em ti, na tua autoridade, no teu poder, e eu creio que o Senhor é bom. Por isso eu creio, obedecendo ao Senhor. Aí é lindo quando Deuteronômio diz que as bênçãos vão nos acompanhar. Você não precisa estar dando tiro para todo lado, correndo atrás de uma coisa do outra. Vamos para ali que tem ali, vamos para ali. Não. Porque se você está em obediência, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te alcançarão. Foi lá Jesus dando exatamente aquela aula do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, ele sai com essa para o nosso coração. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas eu vou acrescentar no teu coração. Mas eu quero ler um texto que está lá em Daniel, no Antigo Testamento, que vai falar desse reino que estava para chegar. Daniel é conhecido como o livro de Apocalipse, né? A revelação do Antigo Testamento. Deixa eu abrir aqui em Daniel, capítulo 2, o verso 44. No entanto, na época do governo desses reis é lá, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Por isso, queridos, essa palavra aqui, olha, venha o teu reino. Ele é o reino espiritual, ele é o reino do Senhor, ele é o poder de Deus, é uma implantação da restauração do ser humano. Jesus prometeu que ia restaurar. Ele voltou aos céus, onde está orando por mim e por você, preparando tudo. A palavra de Deus lá em João capítulo 14 diz que ele foi para o céu preparar morada para mim e para você. Mas ele vai voltar, uma promessa de voltar. Eu acho lindo quando Jesus ele sobe aos céus e aí
As pessoas ficam olhando para cima e os anjos dizem àquelas pessoas, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão olhando para cima, ele voltará para buscar você e ter um encontro com você. O reino dos céus ou de Deus, ele cresce em nossos corações. Então, querido, o Criador, ele gera para o meu coração e para o seu. Esse vem o teu reino tem que gerar no meu coração e no seu coração esperança. Porque esse reino é bendito, é um reino de amor. Lembra lá em Apocalipse diz que não vai haver mais choro, mais lágrima, não vai haver mais dor, mais medo, mais insegurança, porque o reino de Deus é um reino maravilhoso, porque é um reino de amor. A essência desse Deus é amor. Tanto é que ele diz em Apocalipse capítulo 21, que nem terá mais luz, porque ele será a própria luz. Ele vai ser o nosso Deus, nós seremos o seu povo, ele será o nosso Pai e nós seremos os seus filhos. Mas tem que gerar no meu coração e no seu também, além dessa esperança fantástica desse reino que vem, uma expectativa, querido. Qual é a expectativa que tem no seu coração? E aqui eu me lembro, eu passei muito tempo surfando e de vez em quando ainda gosto de surfar. Mas faz tempo, uns 3 anos, que eu não entro no mar para surfar realmente. Entrei um dia desse, há uns 4 meses, 5, com o meu amigo Davi. Eu acho que é mais ou menos isso, ou 1 ano talvez. E o que é que aconteceu? Eu não consegui, eu remei, entrei. Mas fiquei cansado e não consegui. Mas você que um dia surfou, ou você que um dia pratica alguma coisa, você gera no seu coração uma expectativa. O surfista gera a expectativa da melhor onda do dia. É muito interessante. Você entra no mar, mas fica sempre esperando as ondulações, uma série, porque você acredita que a melhor onda você vai pegar. Então, qual é a sua expectativa? A minha expectativa e a sua é Jesus Cristo. Essa é a melhor onda. É nele que a gente tem que surfar a nossa vida. É nele que a gente tem que viver a vida. É como se você pegasse uma prancha de surf, seria a palavra de Deus. E Jesus é essa onda linda e fantástica, e você vem surfando ela, você vem desfrutando da vida. Esse é o reino que ele está implantando no meu e no seu coração. Qual a sua expectativa? Então eu tenho que ter esperança, e eu tenho que ter expectativa nesse vem o teu reino. Vem o teu reino, Senhor. E aí a gente tem o quê? Atitude. Então eu tenho esperança no meu coração, eu gero uma expectativa, mas eu tenho que ter atitude, eu tenho que me movimentar na implantação desse reino. E eu quero ler para você 2 Pedro, capítulo 3, o verso 12, para você ter um entendimento também. 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 12. Que diz assim: aguardando. Eu vou ler do 11 e 12 para você ter um entendimento. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Mas aí ele diz, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Olha que coisa interessante. Aguardando, mas ao mesmo tempo apressando. O que é isso? Tendo atitude. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Então eu gero uma esperança. Vem o teu reino porque existe a esperança no meu coração. Vem o teu reino porque tenho expectativa. E vem o teu reino porque eu tenho atitudes. E assim a gente confia no Senhor. E aí é aquela que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E a gente faz essa leitura no Salmo 37, verso 5. Então, eu queria trazer para você exatamente agora uma pergunta. Qual a sua maior expectativa? Qual a sua maior expectativa? Qual a sua maior expectativa como vivo, como ser humano? Será que a tua expectativa está gerada no reino do mundo? Nesse reino do mundo que jaz no maligno? Será que você está esperando alguma coisa desse mundo? A palavra de Deus diz que o nosso coração tem que estar onde? Nos céus. É lá que a gente deposita os nossos tesouros. Como você vive aqui? Que expectativa tem a sua? E aqui eu lembro de uma história de um rapaz
que ele era um monge, uma pessoa que dava muitos conselhos. Muitas pessoas iam visitá-los e ele trazia muitos conselhos e falava, ele era um mestre. E um dia chegou um americano lá e perguntou a ele por que ele morava numa casa tão simples. Por que tinha tão pouca coisa, só alguns livros, uma cama, uma cozinha muito michuruca, uma mesa, algumas cadeiras para eles conversarem e só. Por que ele vivia daquela forma? E aí o mestre olha para ele e diz assim, e você? Por que você também veio aqui na minha casa sem nada? Eu não vejo você carregando nada aí. Ele, mas é porque eu sou turista. Essa nação, essa pátria aqui não é a minha. Eu sou americano, eu moro nos Estados Unidos e lá eu tenho tudo, minha casa, meu carro. E começou a dizer as coisas que lhe pertenciam. E aquele homem sábio olha para ele e diz, meu filho, aqui também não é a minha casa. Por isso eu não preciso de nada. O que eu estou construindo está tudo lá no céu, porque lá é a minha pátria. Então, é lá que eu e você devemos colocar toda a nossa expectativa, projetarmos a nossa vida exatamente nos céus. É lá que a gente coloca o nosso tesouro, é lá que nós depositamos tudo aquilo ao qual Deus tem nos concedido. Não se preocupe tanto com esse reino, porque esse reino do mundo, ele jaz no maligno e ele vai te decepcionar. Mas venha o teu reino, esse reino eterno, esse reino dos céus, esse reino que Daniel falou, que ele é um reino espiritual, que ele nunca vai se acabar e que o domínio está nas mãos do Senhor eternamente. É nele que nós devemos colocar o nosso coração. E aí eu quero dizer a você, lá no texto que Marcos escreve, no capítulo 1, o verso 15, você vai ter um entendimento de que reino é esse. Como Jesus, como a palavra, o evangelho do nosso Senhor, ele traz para mim e para você o entendimento desse reino. Olha que diz. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você entende essa coisa fantástica que a palavra de Deus está trazendo aqui em Marcos 1,15? É muito lindo que ele diz assim, olha, está chegando o reino de Deus. O tempo já se cumpriu. Jesus chegou. O reino de Deus, ele está implantando em nossos corações. Mas se arrependa. O arrependimento genuíno, sem remorso. E assim, você, como a palavra de Deus diz, creia nesse evangelho. E aí eu lembro de uma palavra que diz assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está muito ligado a essa palavra que a gente leu de Pedro, que é exatamente isso. Pedro trazendo ao nosso entendimento que eu e você precisamos aguardar esse reino, mas a gente precisa apressar a chegada desse reino. O que é que você tem feito para que esse reino chegue? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. É tempo de você começar a se levantar, se importar e gerar uma expectativa no seu coração. Que a sua maior expectativa não esteja centrado aqui nas coisas desse mundo que jaz no maligno, mas sim nesse reino eterno, na soberania de Deus, no governo dele, sendo obediente e obedecendo ao quê? À sua autoridade. Porque assim, como está escrito lá em Deuteronômio 28:2, nós seremos ricamente abençoados. Abençoados. Tá? Promessa de Deus, hein? Promessa de Deus. E aí eu queria encerrar, queridos, esse momento tão fantástico desse venha o teu reino, né? Eu abro o meu coração e recebo o Senhor. Eu abro o meu coração e deixo Ele me dominar. Eu creio, eu não preciso me dominar, gente, porque eu não tenho força suficiente. Vem o teu reino sobre a minha vida, que seja implantado esse reino espiritual em meu coração. Mas aí eu quero encerrar lendo alguns versículos bíblicos para você. Eu preparei aqui esses versículos, né? E eu gostaria de ler aqui com você rapidinho. Vamos ler aqui Mateus 6,36. Eu já falei, recitei ele para vocês, mas eu quero falar novamente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Seria o primeiro versículo que a gente tem a ver com o reino. Marcos 10,
Marcos 10, deixa eu encontrar aqui, Marcos 10, capítulo 14 e 15. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Marcos 10, capítulo 14 e 15. Diz assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aí a gente começa a entender o próprio Jesus Cristo revelando o que é o reino de Deus. Então, eu quero ver com você também João, capítulo 3, verso 6, né? João 3 a 6, capítulo 3, do verso 3 a 6. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí também quero ver aqui, olha, Marcos, o capítulo 4, verso 26 e verso 29. Ele prosseguia dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. E isso aqui fala do reino, a chegada, a vinda de Jesus, o dia do juízo. E é interessante, o reino de Deus é semelhante a esse homem que lança semente sobre a terra. E a gente não vê, mas está crescendo. A gente bota a semente lá, mas a gente não sabe o que está acontecendo e ela vai crescendo. E quero também ler Lucas, capítulo 59, 62. Deixa eu ver aqui se eu... Lucas, capítulo 9, do versículo 59 a 62, que diz: a outra disse: siga-me. Essa palavra que eu vou ler para você é uma palavra dura da gente entender. Mas ao homem respondeu: Senhor, Jesus disse assim, siga-me. Aí o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é o reino que eu e você somos chamados. É o reino de entrega absoluta. É o reino de fidelidade. É o reino ao qual a gente recebe governo e autoridade em obediência. Não tenha medo de ser obediente a Deus. Tenha medo, sim, do que os homens podem fazer com você. E por fim, meu querido irmão, eu queria ler um texto que está em Romanos, capítulo 14, o verso 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Por isso eu disse que o reino de Deus, ele é espiritual. Meu irmão, minha irmã, a gente chegou mais um fim de mais um estudo. Espero que Deus tenha falado ao teu coração e aguardo você no próximo estudo. Então, essa quarta aula a gente pode entender. Primeira aula, Pai Nosso é redenção. Que estás nos céus, a gente entende exatamente dessa graça, desse poder de Deus, né? Depois a gente estudou, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração. E agora a gente entende de governo de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você tenha um tempo muito feliz, que essas aulas tenham enriquecido o seu coração. Essa é a minha vontade, meu irmão, minha irmã. Trazer a você em seu coração essa vontade de buscar a cada dia mais a palavra de Deus. Espero você na nossa quinta aula, que em breve estaremos colocando. Mas olha, não esquece,
Inscreve lá no canal Pastor Valença, da live de oração, e juntos a gente vai estar espalhando esse evangelho. Entregue a um amigo, um irmão, uma irmã, enfim, espalhe esse evangelho por onde você for. Não esqueça, venha o teu reino, que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Ele.